Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E Pampa Debates muito especial hoje. Este 20 de setembro merece ser comemorado. Nós que, como aqueles que moram fora do Rio Grande, acabam fazendo chacota com nós outros gaúchos, que comemoramos uma revolução que nós perdemos. Na realidade, nós ganhamos e muito. Lutamos contra o poder central, com impostos elevadíssimos, numa crise do charque, e nós fomos para o enfrentamento já que o poder central nos atendia, ou não nos atendia. E tivemos no embate, no final, um armistício, que foi assinado por ambas as partes. Então não houve derrota contundente dos gaúchos. Na realidade, o que houve foi os objetivos, e os objetivos foram alcançados. A independência do Rio Grande era uma coisa à parte e pensada por alguns. Esta não se concretizou, é verdade. Mas nós, no frigir dos ovos, queríamos continuar gaúchos. Para tanto, eu estou trazendo uma dupla de vereadores para bater um papo conosco aqui neste início de Pampa Debates especial, eles que nos dão o prazer da visita no 20 de setembro. Eu quero começar com o André Caruso, que vai falar o que representa ele, um 20 de setembro que nós comemoramos todos os anos aqui no centro de Porto Alegre, no Parque Harmonia, com um acampamento que deslumbra a todos quantos aqui vêm. Recebemos este final de semana um grupo de paulistas aqui que ficaram embevecidos com o que viram, com a originalidade, com a naturalidade e a simplicidade com que se faz as coisas por aqui. Prazer tê-lo aqui, vereador. Muito obrigado, Paulo Sérgio, meu colega vereador Mendes. E é uma honra participar do Pampa Debates numa data tão emblemática para a história do Rio Grande do Sul. O 20 de setembro, em Porto Alegre, ganhou uma atração turística e cultural das mais importantes, que é o acampamento Farroupilha. Não só os porto-alegrenses aqui visitam, mas todo o interior do estado. Pessoas de fora do Rio Grande do Sul estão aqui. Esse ano houve um esforço muito especial, um bom senso por parte da Prefeitura, juntamente com o MTG, a Associação dos Acampados do Parque da Harmonia, para que o evento fosse garantido. A Câmara de Vereadores cumpriu esse papel por uma audiência pública, um fórum de debates. Fizemos uma mediação para garantir o evento, que também movimenta a economia da cidade, né? Pela sua relevância turística e cultural. Eu, particularmente, tenho uma afinidade histórica da minha infância, da juventude com essa data. Fui criado no Alegrete. Muitas vezes desfilei a cavalo no Piquete Rui Ramos. Tu nasceu no Alegrete ou só Tizibe, que é do Alegrete? Nasci aqui. Foi criado lá. Me criei lá. É igual o Afonso Mota, que nasceu em Porto Alegre e se exibia que era do Alegrete. A Câmara de Vereadores resolveu de dar o título de cidadão honorário para ele de Porto Alegre. Ele teve que confessar que era, que era de Porto Alegre. Eu admito, nasci aqui em Porto Alegre, mas me criei lá em função do meu pai. Muitas vezes desfilei no Piquete Rui Ramos, no dia 20. É uma festa que comemora uma expressão de luta do Rio Grande contra o poder central, e muito daquilo que se lutou no passado nós ainda temos que manter vivos no presente. O teu pai é uma das figuras mais queridas que se conheceu neste Rio Grande, né? Ele com o outro foi prefeito, eles eram parentes lá em Uruguaiana. Meu pai foi vereador em Alegrete por 4 mandatos. Eu conheci o teu pai e conheci o prefeito de Uruguaiana também. Antônio Caruso, meu pai, e o meu pai foi vereador aqui em Porto Alegre também. E o Antônio Augusto Brasil Caruso foi prefeito de Uruguaiana, foi deputado estadual. Coronel do Exército. Hoje, vice-prefeito lá em Uruguaiana também. Tá? Eu sei, eu acompanho a carreira. Então, parabéns pela família aí. E o Alegrete, que tem muito a ver com as tradições do Rio Grande e com a própria Revolução Farroupilha. Capital Farroupilha. Capital Farroupilha. E meu caro Pablo Mendes Ribeiro, prazer tê-lo aqui. Eu fui amigo e colega do teu avô, o Jorge Alberto Mendes Ribeiro, durante muitos anos na nossa Rádio Guaíba. É ele que fazia a hora e a vez de Mendes Ribeiro. Fui a Brasília, no Hotel Nacional, instalar os estúdios da Rádio Guaíba para ele fazer o seu programa de lá enquanto deputado federal. Deixou de ser governador do Rio Grande do Sul por detalhe, não quis concorrer com o nosso Alceu Colares e deixou para a próxima. Aí na próxima encardiu tudo e o Brito veio naquela ascendência da morte do Tancredo,
né? E com aquele emocional todo acabou ganhando a eleição. Mas de qualquer forma, tanto teu avô como teu pai, figuras queridas de todos nós. Teu pai foi homenageado com o troféu Brasil Expo Direto e com o troféu Senado Sul. Né? O troféu Senado Sul veio depois, né? Pós-morte, mas é uma homenagem justa e reconhecida a quem fez tão bem para o Rio Grande. É verdade, Paulo Sérgio, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade. E estar aqui contigo, com teus ouvintes, falando desse acampamento Farroupilha fantástico que nós temos em Porto Alegre, né? Um parque temático que teria tudo para dar certo, para que pudesse ficar exposto o ano inteiro, né? Como o vereador André Caruso falou, isso é uma atração da cidade de Porto Alegre, dos moradores de Porto Alegre, daqueles que vêm do interior e daqueles que vêm de outro lugar e possa conhecer um pouquinho da nossa cultura, né? Uma cultura de história, uma cultura de tradição, uma cultura de conquista, tudo é na base da luta, do trabalho. E tá aí os nossos times para comprovar as características do nosso povo, né? Muita luta, um povo aguerrido, bravo e lutando contra as injustiças. Mas tu nasceu em Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre, minha família toda é de Porto Alegre. Mas todo porto-alegrense tem um pouquinho do campo, né? Gosta de comer uma carne, gosta de sair pro campo, andar um pouquinho a cavalo. Duvido algum porto-alegrense dizer que não sabe andar a cavalo. É verdade. Não, mas agora já mudou um pouco, as gerações já mudaram, agora já estão com outras coisas, mas continua este amor, a nossa, que eu chamo de pátria farroupilha aqui, né? Na República de Piratini, nós continuamos com esse ardor. E tu achas, Mendes, que aquele movimento do passado, ele pode nos ajudar no presente? Nós podemos, do Rio Grande do Sul, partir uma retomada da moral, da decência, dos bons costumes, da ordem, do progresso, já que o país está tão envolvido em corrupção, poderia sair daqui de políticos do Rio Grande e de homens que fazem a política, a economia do Rio Grande do Sul, um movimento novo para que a gente consiga impregnar esse Brasil de mudanças? O que me deixa triste, Paulo Sérgio, é a gente comentar uma questão que tinha que estar dentro da gente. A gente tinha que vir com essa índole, com essa decência, com essa honestidade, de dentro das nossas criações. E a gente está tentando discutir, fazer com que as pessoas se tornem isso. Elas deveriam ser assim. Mas eu acho que sim, nós temos exemplos aí de político, nós temos nosso Pedro Simão, nós temos nosso Alceu Colares, nós temos o Leonel Brizola. Eu tenho em casa o meu pai, que para mim, eu na política hoje é o meu maior exemplo de bom político, daqueles que fazem a coisa com decência, com transparência, com lealdade. Eu acho que sim. Se um Estado não começar com esse movimento, acho que a gente não vai melhorar. Olha, e um bravo, porque mesmo doente, ele continuou na vida pública, continuou prestando serviços ao Brasil. Então, é uma pessoa que foi admirável em tudo que fez, mas muito mais admirável ainda, agregou muito na doença, né? Um exemplo para todos nós. É verdade, Paulo Sérgio. Além de ser um PMDBista, meu pai era um cara que não via ideologia e bandeira partidária para fazer o que tinha que fazer, que é trabalhar em prol do povo, em prol da sociedade, porque a gente tenha uma sociedade mais justa, que a gente possa ter mais condições daqueles beneficiados. Então isso ele passou para mim. E quero continuar trabalhando na política, trazendo esse legado. Mas se não citasse o José Ivo Sartori, ele está nesse teu espectro de bons políticos gaúchos? Eu tenho muito carinho pelo José Ivo Sartori. Foi colega do meu pai na Assembleia, foi colega do meu pai na Câmara de Deputados e hoje está fazendo essa política corajosa, para trazer o Rio Grande para o caminho certo. Muito obrigado, André Caruso. Satisfação, obrigado por ter estado aqui conosco nesse 20 de setembro. Muito obrigado ao nosso querido Pablo Mendes Ribeiro. Aí, sucesso na tua trajetória também, que vocês sigam os destinos dessa família que a gente tanto admira, a família Caruso e a família Mendes Ribeiro. Você já parou para pensar que a Assembleia Legislativa é como uma grande rede social? É um lugar onde você pode defender suas ideias junto a seus representantes. Fazer comentários, opinar, acompanhar os debates das políticas públicas, compartilhar os eventos com seus amigos, participar de importantes decisões e curtir o exercício da cidadania. Sem defender suas ideias junto a quem os representa, vocês nunca conseguirão defender suas necessidades mais importantes e podem ficar fora dela. Participe ativamente do que acontece na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Aliás, a Assembleia que é uma verdadeira rede, tão importante que deveria ter mais de 11 milhões de seguidores. Os gaúchos, Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Já está chegando aqui conosco a vereadora Mônica Leal e o nosso presidente. Eu já vou deixando teu chapéu até para
fazer parte do nosso cenário aqui, Cássio Trogildo, pode chegar um pouco mais para cá, mas aqui as mulheres em primeiro lugar. Então eu vou ter que passar do Cássio Trogildo para a Mônica Leal, que também veio aqui o Caruso, que tem uma tradição de família, esteve aqui o Mendes Ribeiro, e não longe disso está Mônica Leal, né, do nosso querido Pedro Américo Leal, né, uma das bandeiras e glórias do Rio Grande do Sul, outros tempos da segurança pública, onde ele foi seu comandante. Prazer tê-la aqui nesse 20 de setembro, Mônica, e fale um pouquinho exatamente, você que tem muita ligação ao Exército, você tem muita ligação ao Rio Grande, né? E tem muito a dizer para nós a respeito do 20 de setembro que ele representa, para ti especialmente e para a tua família, de tantas tradições, a começar por uma poesia do teu pai, o velho Burzega, né? Poderia fazer uma ilação com a bota, mas ele era infante, ele não era cavaleiro. Ele era infante, ele não era cavalariano, então por isso a opção pelo Burzeguim, pelo coturno. É verdade. Eu fico muito feliz pelo convite, mais um ano, nós aqui no Piquete da Pampa, no acampamento Farroupilha, ao teu lado, Paulo Sérgio, de todos os colaboradores, enfim, aqueles que fazem a Pampa ser o sucesso que é, e também ao lado do presidente da Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, o vereador Cássio Trogildo. Então agradeço o convite. Olha, o 20 de setembro, eu que sou filha de um coronel do Exército, filha orgulhosa de um militar, só posso compartilhar com os teus telespectadores da alegria de reforçar esse sentimento de amor aos símbolos da nossa terra, da nossa gente, e principalmente numa época em que nós vivemos uma crise política, ética, econômica tão grande. Eu acredito que esse movimento, esse 20 de setembro, deve servir sim para nós, os gaúchos, cada vez mais fortificarmos, enfatizarmos, divulgarmos esse sentimento de gaúcho, de amor à pátria e de amor às nossas tradições. Esta é a Mônica Leal, ela traz aí muito do seu pai, até este ardor, né, verdade, pelas coisas do Brasil, pelas coisas do Rio Grande. E agora vamos ao nosso Cássio Trogildo, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, que está inserida, a sede, né, está inserida aqui no Parque Harmonia. Eu acho que é maravilhoso estar aqui no Parque Harmonia, junto a, vamos dizer, a alguma coisa que nos faz relembrar a terra, as origens do Rio Grande e a razão de ser da nossa existência econômica, que é o setor agropecuário. Só que era para ser uma fazenda modelo, né, se desvirtou ao longo do tempo, era para termos aqui atividades campeiras, enfim, para que as crianças pudessem conhecer um pouco dessas coisas de fazenda e eu diria das coisas do Paco. Mudou, mas a Câmara está aqui e a Câmara sempre presente conosco aqui na Rede Pampa neste 20 de setembro que vivemos hoje. Cássio Trogildo. Primeiro, Paulo Sérgio, um grande prazer estar aqui contigo, acompanhado da vereadora Mônica, tantos outros vereadores que estão conosco aqui nesse 20 de setembro. A Câmara fica bem pertinho, nós somos vizinhos, né? Eu estive muitas vezes durante esse acampamento, e não só neste acampamento, gosto muito da tradição. Eu sou um interiorano nascido na capital. Eu nasci em Porto Alegre, meu pai também é de Porto Alegre, minha mãe é do interior. Mas eu me criei na Vila Nova. A Vila Nova era um interior da cidade de Porto Alegre, quando na minha infância toda foi no meio de chácaras. Ainda é área rural em Porto Alegre? Não é mais. A Vila Nova já não é mais. Mas voltamos a ter zona rural, né? Voltamos a ter zona rural. Então, na tua gestão, não, Gustavo? Foi em 2015, um projeto de Enir Sequim? O projeto foi um projeto executivo. Sim. E eu presidi uma comissão especial que tratou do tema do retorno da zona rural, né? Então tivemos um trabalho... Foi uma bela decisão, parabéns. Foi uma decisão importante. E agora nós aprovamos um projeto de lei para que a produção da zona rural passe a ser livre de agrotóxicos em até 15 anos, né? Uma fase de adaptação. Mas acho que o nosso acampamento Farroupilha, esse ano, foi um acampamento da superação. O poder público não investiu nenhum recurso no acampamento. O movimento tradicionalista gaúcho conseguiu, com os acampados, com a tradição do Rio Grande, fazer esse belo acampamento. E realmente nós precisamos de um modelo pro nosso parque aqui, Maurício Rossi Sobrinho. Talvez um modelo que não com todo o acampamento, mas que uma parte desse acampamento permaneça. Canoas tem uma iniciativa assim parecida, que durante um período do ano
aumenta o acampamento na Semana Farroupilha, mas durante todo o ano existe lá uma movimentação. Acho que pode ser, agora quando se fala aí de um centro de eventos para Porto Alegre, que ficará aqui nesse eixo, provavelmente, ali logo passando o Beira-Rio, quem sabe não se possa ter um parque temático aqui no Parque Maria Soros Sobrinho, que possa funcionar todo ano, não com toda essa envergadura, mas com uma parcela de galpões aí permanecendo. Agora eu queria colocar para os dois aqui a questão de sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, que está no nosso hino. Nós poderíamos fazer algo semelhante, sem, claro, guerra, nem derramamento de sangue, com o que se fez na Revolução Farroupilha. Poderíamos, através dessa herança de bravura, de enfrentamento ao poder central, de tentar mudar o país que está combalido aí por tanta corrupção, por tanta incompetência que estamos vendo, por tantos desajustes políticos, com a verdadeira crise institucional, que eles dizem não existe, ela existe sim. Poderíamos daqui, nós teríamos políticos com estofo suficiente para mudar o Brasil, para daqui partir um movimento que transforme o nosso país? Mônica Leal. Olha, Sérgio, eu acredito que o momento da limpeza, da depuração dos maus políticos, ele se dará no ano que vem, nas eleições. O povo, ele tem, como dizia já o Colares, a sua arma, que é o voto. Eu sou uma pessoa de natureza positiva, tenho muita esperança que justamente aconteça nas próximas eleições essa limpeza. O que nós não podemos admitir é ter um país comandado por gente desonesta ou um congresso com pessoas respondendo a acusações, a investigações. Isso definitivamente tem que ser entendido pela população e ela tem que dar essa resposta na hora das eleições. Então eu tenho muita esperança que as eleições do ano que vem mostrem exatamente o caminho. O Brasil é um país bom, o que nós precisamos é de gente decente comandando o país. Eu acho que a grande revolução que precisa ser feita nesse país, e pode sim partir do Rio Grande, deve partir para o Rio Grande, é a revolução dos municípios. Tudo isso que acontece no cenário nacional é também em função da grande concentração de recursos lá nas mãos da União. A Guerra Farroupilha começou por uma guerra tributária. Começou com a taxação das charqueadas na nossa fronteira. E a grande revolução que precisa se fazer, então, é uma revolução de todos os municípios do país. Mais de 5.500 municípios, onde as pessoas vivem, onde as coisas acontecem, não ficam com 18% de tudo que se arrecada no país. Então, isso é que precisa mudar. Os recursos têm que estar onde as coisas acontecem. Os municípios, para fazer investimento, têm que ir a Brasília com o pires na mão. E, de certa forma, também com os estados. Mas nós precisamos inverter essa pirâmide. Os recursos têm que estar aonde as coisas acontecem, que são nos municípios. E o Rio Grande tem um papel, com certeza, fundamental nessa grande revolução municipalista que precisa fazer nesse país. Coloque o chapéu, vamos ver como é que fica, Cássio. Tu és da Vila Nova. Pô, fica bem, tchê. Agora bota o teu, Mônica, vamos ver. Dá um close na Mônica de chapéu. As cores parecidas do chapéu aí, ó. Olha que beleza. Olha aí. Obrigado, Mônica Leal. Feliz 20 de setembro aí, né? Neste final de noite aí, que todos nós devemos continuar cultivando, já que até agora estivemos aqui no piquete da Rede Pampa, no Parque Harmonia, vamos continuar vivendo com ele. Conselho Regional de Medicina informa, neste Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, as entidades médicas intensificam ações para reduzir o número de óbitos anualmente. São registrados a cada ano mais de 12 mil casos no Brasil. Quanto à atenção e orientação profissional, é possível evitar muitos casos de suicídio. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Presidente Fernando Matos está mandando um abraço a todos aí pelo 20 de setembro e o Conselho do Rio Grande do Sul está irmanado neste momento cívico que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, na pátria gaúcha, né? Entre aspas, né? Ela é cultivada como se uma pátria fosse, como se uma república fosse. Na realidade, continuamos brasileiros, mas valeu a luta e chegamos a nos tornarmos vitoriosos, aí, especialmente na questão dos impostos. Meu caro secretário de Comunicação Social do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Kleber Benu, a gente está perguntando sobre a importância do 20 de setembro. Eu não posso começar com o secretário de Comunicação diferente
daquilo que já perguntei para os demais. Para o Kleber Bevenot, pessoa física, independente do momento político que vive, e para o secretário, especialmente, para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, o que representa este 20 de setembro? Eu venho lá perto de onde vem o Sequim, lá de Casca, do fundo da estância. Então, cultivei as tradições gaúchas sempre na minha infância, CTG Laço da Amizade de Casca. Então trago isso comigo muito forte. É verdade que depois vim um pouco para a cidade, perdi um pouco o costume, mas não perdi o gosto. Qualquer floreio de gaita já me traz de volta para essa casa aqui, gosto muito. E acho que o Rio Grande do Sul é isso. Tem um Rio Grande do Sul aí que está com problema, está com dificuldade, que é o Rio Grande do Sul do setor público. Mas tem um estado que é desse gaúcho valente, que enfrenta desafio todo dia, empreendedor, corajoso. E esse estado aí está de pé, é vitorioso, e é esse estado aí que vai nos tirar de qualquer problema. Então é uma data que emociona todos nós e nos deixa muito felizes. Bom, a mesma pergunta vai para o Idenir Sequim, que o Idenir Sequim é americano, de New Silver, né? É da Grande Casca ele fica. New Silver, né? Americano, né? E é um vereador, a gente não diz que ele é mais de Porto Alegre, ele é da Grande Porto Alegre. Ele atua muito lá em Cachoeirinha, Gravataí. É do Rio Grande já. Alvorada, né? Ele tem uma propagação por esta Porto Alegre de Deus aí. Porto Alegre foi protagonista também, importante aqui na Revolução Farroupilha. Porto Alegre foi invadida, né, pelos federalistas e também pelos farrapos, né? Então é um momento importante e eu quero o teu pronunciamento, Idenir Sequim. É verdade, você disse agora há pouco que os gaúchos venceram. Na realidade, a vitória do povo gaúcho foi ganhar uma identidade mais forte ainda. O que nos diferencia dos outros estados brasileiros não é que nós não quiséssemos mais ser brasileiros, nós lutamos por uma luta justa e ganhamos uma identidade que todos os outros estados reconhecem ser muito mais intensa aqui no Rio Grande. O hino do Rio Grande é um hino cantado por todos, desde as crianças de 2 anos até os 90 anos. É um hino cantado com o mesmo entusiasmo que o hino nacional. Na realidade, nós todos somos porto-alegrenses ou não, somos gaúchos com uma tradição muito forte e nós estamos aqui no 20 de setembro firmes, pilchados ou não, mas todos com o sangue farrapo, orgulhoso daquilo que nós fizemos, que o Rio Grande, que o povo do Rio Grande faz. O Kleber disse muito bem, nós temos um estado público inchado e por isso doente. Quando a gente tem alguma coisa ruim, incha no local. E o nosso grande problema do Rio Grande do Sul é o inchaço público. E nós temos que fazer algo urgente. O Sartori está tentando fazer de todas as maneiras. E eu espero que a Assembleia Legislativa aproveite e olhe para o 20 de setembro e entenda que o Rio Grande precisa, de uma vez por todas, fazer com que a sua gente tenha orgulho cada vez mais, não só do torrão gaúcho, mas do governo gaúcho também. Mas aí vem a velha questão, Idenir, e eu coloco para os dois agora. O Rio Grande do Sul, que já fez aquele movimento, fez outros tantos movimentos, muita coisa em prol do desenvolvimento do Rio Grande, como polo petroquímico, né? E agora está fazendo para tentar solucionar as dívidas que foram herdadas pelo governo do Estado, né? E com algum êxito lá na capital federal. Mas daqui do Rio Grande do Sul a gente fica procurando sempre uma luz no fundo do túnel, aí se fala no Bolsomito, no Bolsonaro, se fala no Dória. Eu ainda, antes de ontem, fui assistir o Dória lá e tive uma reunião privê, inclusive, com ele. Observamos lá o Alckmin na Expo Inter, né? Cada um com um tipo de discurso diferente, um de gestão, outro de marketing, né? De motivação, é um discurso motivacional. Aí se falou no Caiado, caiu fora, vai ser candidato ao governo de Goiás, e nomes que poderiam figurar, mas daqui do Rio Grande, poderia com os nomes que nós temos, inclusive do governador José Ivo Sartori, partir o movimento, vamos dizer, em busca da moral, da decência, dos bons costumes, da ordem, do desenvolvimento. Pode surgir alguma coisa daqui, dentro daquele lema do nosso hino, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Nós queríamos que servisse de modelo ao Brasil. Tem essa possibilidade? Sentes, como secretário de comunicação, Kleber, alguma coisa nesse sentido?
Olha, Paulo, eu acho que não vai ser a cultura da celebridade que vai nos tirar dessa crise no país, viste? E o Rio Grande do Sul tem uma tradição de brigar quando precisa brigar, mas de se unir quando precisa fechar a questão em torno de um objetivo. Eu não vejo hoje no cenário nacional, muito sinceramente, alguém que tenha conseguido fazer uma construção política para além do seu partido, para além do seu grupo. Tá difícil, não? Acho que nós vivemos uma crise de lideranças nacionais em virtude da crise política do país e dos partidos também. O governador Sartori tem tentado, tivemos lá há poucos dias, eu te contei, na Rede TV Nacional, almoçamos com a Amilcar, que gosta muito de vocês, mandou um abraço aqui para a equipe da Rede Pampa. Grande figura, Amilcar. Grande figura. É um grande investidor, né? Ele e o Marcelo Carvalho são duas figuras importantíssimas. Almoçamos com a Amilcar. Muito o Rio Grande. Muito, muito. Ele e o governador. Corrigimos que ele fala Expo Inter. Aí falamos que é Expo Inter, ele teve dificuldade. Mas eles lá no centro do país dizem Expo Inter. Não, mas nós corrigimos. Agora, escolhesse o vinho lá no tablet. Foi isso, é um almocinho escolhido. Mas tinha lá o vinho lá de Antônio Prado, Rosé. Não, o governador advertiu e se comprometeu de mandar vinho gaúcho. Aquela adega não tinha muito vinho gaúcho. Vamos ter que corrigir. Eu vou mandar para eles o Rosé. Tens que corrigir isso aí. Isso aí. Desculpe. Então, não, e o governador falou muito sobre isso. Nós vamos ter que criar isso que tu está falando, Paulo. Vamos ter que encontrar uma liderança que esteja além. A rede social é uma realidade da comunicação do nosso tempo, mas não é só ela que vai resolver. O que vai resolver é política. E se a política tem problema, é mais política, melhorar a política. Não é com uma cultura de celebridade que nós vamos fazer isso. Eu não estou dizendo que o Dória, eu estive lá em São Paulo, vejo que ele faz coisas consistentes como gestor, mas nós precisamos ter uma visão bem maior. O desafio que o Brasil está passando não é para qualquer coisa muito simples, não. Então, acho que é um desafio aberto. Isso aí não está resolvido, não, na minha opinião. É verdade. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao diabo. Eu acho o Bolsonaro, com todo respeito, eu não acredito. Acho que o teto bate logo. O teto não é muito alto. O Dória está começando ainda. Vamos ver. Tem muita água para correr embaixo da ponte até o ano que vem. Mas voltando aqui ao Rio Grande do Sul, o que tem que parar aqui para nós resolvermos o problema de uma vez por todas é a união do Estado, sim. E é parar com esses partidos que entram no início do governo e abandonam pela metade. Só querem aproveitar os cargos, depois, quando saem, não pedem para os seus saírem dos cargos, sempre precisam ser demitidos. Eu acho que é isso que tem que parar. O discurso fácil, o discurso populista, passou. Isso passou. O povo não quer mais saber desse tipo de propaganda política, de política pura. O povo quer ação, quer gestão e quer coragem. Coragem de fazer as coisas. Que isso nós temos bastante aqui no Rio Grande. Qual é a tua melhor lembrança do Rio Grande do Sul como um todo? Desde menino, de garoto, o que tu mais guarda no coração em termos de Semana Farroupilha? Teu momento Farroupilha? O meu momento Farroupilha. Quando eu me lembro que se fazia sempre nas escolas do interior o desfile do 7 de setembro. E se fazia o 20 de setembro. Que era o desfile da mocidade, né? Mocidade. Junto com o exército, onde tinha. Com a escola, com os alunos de uniforme, aonde se chamava professora de professora, e não de tia e nem de prof. Naquela época, eu gostava Como da é que é prof? Prof, chamam de prof. Chama de prof, a professora. Chama de trabalhador em educação. E mudar para trabalhador em educação? Não, o nome é professora e professor. Esse é o nome de quem educa a gente, de quem dá. E a educação também que venha de casa. Mas o 20 de setembro, na mesma época que se fazia esse desfile do 7 de setembro, desfile cívico do 7 de setembro, no dia 20 as escolas repetiam esse desfile. E eu lembro, desde quando eu era pequenininho, não usava bombacha, bota, porque era muito caro. Meu pai não conseguia comprar essas coisas especiais. Mas fizemos grandes desfiles e eu tenho lembranças desde pequeno até agora. E agora, no 20 de setembro, o acampamento Farroupilha, que estou vivendo mais intensamente, é um orgulho para todos nós. O Paulo meu, lá no CTG de Casca, tinha um galpão ao lado que tinha o fogo de chão. Então, na Semana Farroupilha, cada dia um grupo de alunos
ia em volta do fogo de chão e cada aluno, era um costume do interior, né, Edenir? Deve ter pego, levava o seu pratinho de comida para compartilhar. Um grosso ali, uma coisa que a mãe fizesse, cada um levava o seu. Então nós tomávamos chimarrão e café em volta do fogo de chão e depois tomávamos um café compartilhado e aí fazíamos o hasteamento da bandeira. Isso está na minha memória afetiva muito forte aí do tempo de Semana Farroupilha. Obrigado, Kleber Bevenu, nosso secretário de Comunicação do Governo do Estado. Obrigado. Parabéns a vocês. Dá um abraço no governador Sartori, agora o governador exercício José Pablo Cairoli, né? Grande amigo, grande figura, os dois. Final, a gente tem uma admiração muito especial pelo que os senhores fazem do governo do Estado aí. Vamos lá que para frente, procurando resolver. É verdade. E Denir Sequim também, muito obrigado aí. Vai Zanil Silver agora? Não vai, né? Não, vai ficar por aqui. Tá bom, muito obrigado a vocês. O 20 de setembro é importante para os gaúchos, em especial para os médicos veterinários e zootecnistas. Eles atuam para garantir a saúde dos cavalos, dos rebanhos e dos animais de estimação de quem vive nestes pagos. A carne do churrasco também tem participação desses profissionais, que zelam pela segurança dos alimentos e zelam também pela segurança da sociedade. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Está mandando um grande abraço aí o nosso presidente do Conselho de Medicina Veterinária e Zootecnia do Rio Grande do Sul, o nosso amigo Rodrigo, presidente, que muito nos honra aqui com o seu prestígio. Nós recebemos agora 2 vereadores, um da velha guarda e um, já não pode se dizer que é da jovem guarda, já está no segundo. Eu que convivi contigo lá no teus primórdios no sindicato, foi avançando, conquistando e galgou posições como médico que tu és. E o nosso presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul tem muito apreço por ti. E tem uma figura também com grande apreço por ti, que se chama Roberto Bandeira Pereira. Conhece? Conheço. É uma satisfação estar conversando contigo, Paulo Sérgio. E sem dúvida nenhuma, quando se fala em família, né? O tio Roberto, ele é meu... Tio, não diz tio, diz primo, senão ele vai ficar muito chateado contigo. Não, ele é bem mais velho que eu, né? E o único problema dele é que torce para o mesmo time que o vereador Pujol. Né? Gremista, né? É gremista, Mas é uma satisfação estar falando contigo, com os teus telespectadores, e a gente poder estar conversando algumas coisas sobre a Câmara. Tenho aprendido ao longo do tempo muito com o vereador Pujol, né? Ele, sem dúvida nenhuma, junto com o deputado Onix, foram os principais responsáveis pela minha ida ao DEM, onde Aliás, falamos aqui do Conselho de Veterinário, o Rodrigo é filho do Onix. Filho do Onix, Rodrigo Lorenzoni. E, sem dúvida nenhuma, é uma grande família, local que eu estou me sentindo extremamente feliz e podendo, com liberdade, colocar os meus posicionamentos, podendo me posicionar adequadamente naquilo que eu entendo que é melhor para a cidade, que é melhor para a saúde da cidade, já que eu atuo muito nessa área. Tiago, 20 de setembro, o que representa para ti? Olha, 20 de setembro é uma data muito marcante, né? Uma data em que a gente vem à luz diversas reflexões que nós temos que fazer, principalmente no cenário político, com relação à ideia de federação, né? O que aconteceu lá atrás com a Revolução Farroupilha, de certa forma, existe hoje, né? Principalmente com relação à questão da necessidade de nós efetivamente termos uma federação, o que não tem ocorrido, né? Em função da centralização de... Pode usar, Tiago, o teu microfone aí. Em função da centralização de todos os impostos na federação. Então é fundamental que nós tenhamos uma nova redistribuição tributária, e isso é uma reflexão que nós temos que fazer nesse 20 de setembro, né? Data em que o povo gaúcho, em função disso, também se colocou em contraponto às ideias nacionais. Então nós temos que aprender e fazer uma profunda reflexão nesse 20 de setembro. Agora, obviamente, nós temos que ouvir
Dá para dizer que o Reginaldo Pujol é o decano? É o decano da Câmara Municipal de Porto Alegre, é o vereador com mais mandatos sucessivos e, sem dúvida nenhuma, ainda continua com as ideias libertárias e joviais do seu primeiro mandato. Então, Reginaldo Pujol, 20 de setembro, para esse decano da política, que ele recusou. Ele foi deputado, mas recusou ser deputado e preferiu ficar. Ele optou em continuar na Câmara de Vereadores. Para orgulho nosso, eu não sou porto-alegrense, mas tenho o título de cidadão honorário de Porto Alegre. Eu posso dizer, para orgulho nosso porto-alegrense. Aliás, um título muito merecido. Pode segurar o microfone, Reginaldo. Aliás, Paulo, um título muito merecido. A cidadania de Porto Alegre, que a Câmara, há um tempo atrás, por unanimidade, conferiu, não é mais do que fazer justiça ao trabalho de integração. Que, como homem de comunicação, tu, em todas as empresas que tu trabalhou, e mais expressivamente nos últimos anos agora, na Rede Pampa, aonde tu marca um trabalho sério, positivo, em que o interesse da comunidade da cidade de Porto Alegre sempre prevalece. Então foi justiça da Câmara Municipal ter te otorgado esse título de cidadania. Como fez justiça o eleitorado de Porto Alegre, quando o ano passado reelegeu o Dr. Thiago com estupenda votação, um reconhecimento... Pô, ele já está, mas passa muito rápido. O Thiago já foi até presidente da Câmara. Já foi presidente da Câmara. A carreira dele foi muito ascendente. Não, merecidamente também. Olha, eu quero... E enfrentou momentos difíceis, enfrentou a invasão da Câmara. Eu acho que o mais difícil momento de todos os tempos da Câmara de Vereadores. Teve que conviver com a intolerância, com o radicalismo, se saiu heroicamente naquela situação, porque dentro do possível e face à omissão de alguns setores da comunidade que divide lhe dar cobertura, ele agiu como tinha que agir. Agora, voltando para o 20 de setembro, eu acho que o Thiago, antes de sair da Câmara de Vereadores e ir para outro ponto, vai concordar comigo que nós temos que colocar no calendário oficial da cidade. Que no dia 19 de setembro a gente tem que vir aqui no piquete da Pampa, o piquete da Pampa Skin, vão dar um comercial para Skin aqui, com toda a razão, e evidentemente repetindo fatos que ocorrem há longos anos. Eu já perdi a conta no espaço, quanto tempo que nós fizemos essa confraternização entre... Eu posso te dizer, 16 anos. 16 anos, né? Já é um tempo. É mais do que o tempo que o Thiago tem de vereador em Porto Alegre. O Thiago deve ter uns 10 anos, tu já tem 16 anos de convivência conosco. Me lembro bem do Dibe chegando aqui, do Eloy... do Vendrúsculo e tantos outros, né? O Vendrúsculo, mais recentemente, até o ano passado, estava aqui conosco. É verdade. Foi uma falha nossa não ter convidado ele para vir junto. Vindo aqui. Tanto ele como o Jimmy nós consideramos vereador honorário, né? Porque não quiseram mais continuar sendo vereador. Não faltaria prestígio para eles para continuar sendo. Como muda o Brasil, Thiago Duarte? Olha, eu acho que muda principalmente com a concepção das pessoas de que o voto é um direito e de que o voto as pessoas têm que fazer essa opção. O pior que a gente tem visto ao longo desse processo é a desesperança que muitos atos dentro da política têm causado às pessoas. Mas é importante fomentar cada dia mais essa esperança, para que as pessoas possam encontrar na via democrática a única via efetiva e eficaz para se mudar o país. Então eu acredito que se muda fazendo com que as pessoas possam ter esperança e fazendo com que as pessoas possam fazer, a partir do ano que vem, escolhas melhores do que fizeram até aqui. Bem, na mesma linha do Thiago, eu acho que nós temos que festejar esse momento brasileiro, que apesar de toda a crise política, moral, econômica, nós vivemos tudo dentro do processo democrático, com respeito ao Estado de Direito, ao amplo direito de defesa e, sobretudo, a decisões do Poder Judiciário, do Poder Legislativo sendo acatado pela sociedade. Por isso, eu acho que nesse momento nós temos que festejar e almejar que todo esse preço que nós estamos pagando, todo esse desgaste, abalo na economia, seja a consolidação de um processo de recuperação nacional
a iniciar-se o ano que vem nas eleições gerais com a escolha de um bom presidente, de um bom governador, de bons deputados. O Thiago, inclusive, provavelmente seja um deles, tá? Bons deputados estaduais, federais, senadores, para um novo Brasil, apagando um passado recente que eu não quero me estender sobre ele, é de recordação difícil para a gente e nós esperemos que não se repita. Então, Paulo Sérgio, ano que vem eu quero estar aqui em setembro de novo contigo, nas proximidades da eleição, já num quadro novo, com as esperanças renovadas, rearticuladas. Obrigado, Reginaldo. E a gente pensando que ainda é tempo de fazer aquele Brasil socialmente justo, economicamente livre, politicamente soberano e culturalmente desenvolvido. Obrigado, Reginaldo. E na cultura desenvolvida do Brasil está a cultura farroupilha. Continua se clinicando, Thiago? Sim, continua atendendo lá na Restinga, Extremo Sul, a nossa comunidade é tão vulnerável daquela região. Maravilha. Sucesso aí na tua trajetória aí, Reginaldo Pujol, meu querido Um abraço, amigo. Obrigado pela tua presença aqui neste 20 de setembro. Estarei de novo ano que vem aqui, com convite ou sem convite. Se Deus quiser. Existe algo que nos une, que nos faz seguir em frente, algo que nos faz mais fortes, um sentimento único que mexe todos os dias com cada um que nasce nesta terra e que mostra tudo que a união de pessoas com os mesmos valores é capaz de construir. Em homenagem ao 20 de setembro da Unicred, a instituição financeira cooperativa do Rio Grande. Unicred, mais valor para você. Ao meu lado, Thiago Dimmer, diretor de publicidade do governo do estado do Rio Grande do Sul. Do meu lado esquerdo, Walter Nagelstein, vereador desta terra, que ontem estava lá, lado a lado com João Dória. Eu não sei se o PMDB está se aliando ao PSDB, né? Eu fiquei meio curioso, mas depois ele vai dizer a respeito disso, né? Mas de vereadores foi o único que estava lá, tinha deputados do PSDB fora da mesa principal, estava Walter Nagelstein. Prazer tê-lo aqui, meu caro Thiago Dimmer, nosso diretor de publicidade. O que representa para ti o 20 de setembro? Dizendo de onde tu és, né? E que lembranças tu tem que te trazem da história, essa história maravilhosa do Rio Grande revolucionário, o Rio Grande que um dia tentou fazer pátria por aqui, fazer terra, se tornar uma república, a República de Piratini. Bem, Paulo Sérgio, primeiro um prazer aqui, esse convite anual já de vocês aqui no piquete, né, da Pampa, e a gente sempre tem um grande prazer de vir, de confraternizar, de estar junto e participar dessa tradição gaúcha. Eu sou daqui de Porto Alegre, então tenho uma relação muito mais próxima exatamente com o piquete e o Parque Harmonia aqui, porque é aqui que a gente realmente vive essa tradição do 20 de setembro, que vive essa tradição da Revolução Farroupilha e convive aí com grandes amigos. Então é com muito orgulho que estou aqui hoje com vocês, representando também o nosso governo do estado, que apesar das dificuldades vem trabalhando com muita coragem, com muita determinação, que é parte da tradição gaúcha ter essa coragem, mudar, sermos pioneiros, né? E fomos sim pioneiros em enfrentar a crise. Então tudo isso faz parte dessa nossa grande tradição, e já aproveitando aí e desejando a todos um ótimo feriado de 20 de setembro. Obrigado por estar aqui presente com vocês aqui, Paulo Sérgio. Walter, antes de tu falares da manifestação de João Dória ontem na Leopoldina Juvenil, nós tivemos uma reunião com ele, a Petit Comitê, antes. Ele teve uma reunião com seus partidários do PSDB, depois tivemos um encontro com ele privê e depois tivemos o almoço com ele. E aí eu vi Walter Nagelstein, do PMDB, alguma sinalização nesse sentido, algum namoro do PMDB com o PSDB? Como é que tu reputas, pode pegar, eu vou te dar o meu microfone, como é que tu reputas a tua presença lá na Leopoldina e o convite para ter sentado por ter sentado à mesa principal? Paulo Sérgio, obrigado pelo convite. Eu acho que o Brasil precisa encontrar um caminho e o PMDB precisa se reencontrar. Outro dia veio o senador Álvaro Dias aqui, eu fui convidado por um grupo que o cercava e fui jantar com ele lá no Barranco. Ontem, da mesma forma, veio aqui o prefeito de São Paulo, que eu acho que tem feito um belo trabalho. Eu fui convidado e lá fui. Eu acho que nós precisamos inaugurar um novo tempo na política. Um tempo sem preconceito, sem ranços, vencendo
ideologias que a história já venceu e que parece que aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, ainda resistem. Tanto é que me desperta atenção, né? Pois é, eu acho que ele é um empreendedor da política, acho que é um self-made man, é um cara que se fez a partir da constituição lá de um grupo, que juntou, em inglês tem essa expressão, think tanks, né? Pensadores. Ele começou nas comunicações. Isso. É verdade, ele é um comunicador. Ele é um comunicador, aí ele começou... Ele fez rádio, fez televisão durante 24 anos. Começou a mobilizar grandes empresários, grandes empreendedores, começou a pensar, a propor um pensamento de desenvolvimento para o Brasil. E na política, ele mesmo disse ontem, se lançou ali com 3%. Primeiro enfrentou uma prévia no PSDB, venceu essa prévia. Estava junto com ele lá ontem o Mário Covas Neto, que é vereador de São Paulo. E eu depois fiquei conversando com o Mário Covas Neto. Eu tenho o doutor Mário Covas, ex-governador, é um homem que merece de todos nós. É um dos grandes homens, está no panteão dos grandes homens da política brasileira. E o Dória tem dado um exemplo na Prefeitura de São Paulo, né? Ele começou empreendendo, rapidamente fez uma série de ações que eu acho que são positivas. Em algumas coisas eu discordo dele, em muitas coisas eu concordo. A questão, por exemplo, eu trabalho aqui a questão da liberdade do indivíduo o direito do cidadão poder se defender e ter o seu armamento, é uma das bandeiras que eu tenho defendido, ele é contra isso. Mas isso não nos afasta definitivamente. A ideia da parceria público-privada, de que o privado tem um papel importante como mola propulsora da sociedade, de que o Estado tem também uma função fundamental, mas que o Estado inchado já não cabe mais. Tem que focar em educação, em segurança pública, que é o principal problema do Brasil, em saúde, nesses problemas substantivos. E eu acho que ele é um dos nomes que está aí, que nós temos que examinar sem nenhum tipo de preconceito, do campo de visão que eu sonho e que eu desejo para o nosso país. Eu não quero para o Brasil um retrocesso. O que tu preferirias, Alckmin ou Dória? Eu acho que qualquer um dos nomes são bons nomes. Eu acho talvez que o Dória tem um problema dentro do seu partido, do PSDB, a partir de uma postulação do Alckmin, e que eu sempre digo, o partido tem fila, e nessa fila o Alckmin está na frente. Agora, se ele vai ter legenda no PSDB, não sei. Se ele vai buscar uma outra legenda, também não sei. Eu acho que esses capítulos com relação à sucessão presidencial ainda estão sendo escritos e tem muita história, muita água para passar embaixo dessa ponte. Tiago Dimer, olha, eu estava conversando com o nosso Kleber Bevenu, nosso secretário de Comunicação Social, enaltecendo aí o que o Rio Grande tem feito, né, para buscar suas soluções, a pressão no governo federal, que é legítima, né, necessária, de todo um descalabro que assolou o Rio Grande do Sul ao longo dos últimos anos, né, culminando numa gestão que agora tem muitas vezes, sem estar de pires na mão em Brasília, está com firmeza, está com correção e com altivez, isso é importante. É mais ou menos como é o princípio de atuação dos gaúchos. Mas teria como partir aqui do Rio Grande do Sul um movimento em direção ao nosso poder central, ou ao menos para o resto do país, para criar aqueles momentos de moral, de decência, de ordem, de bons costumes tão necessários e que nós perdemos num país convulsionado pela corrupção e pela incompetência? Teríamos como fazer isso? Tu que és um jornalista e um homem que está vivendo agora a SECOM, de corpo presente, tem como o Rio Grande do Sul fazer isso? Nós temos nomes para isso. Afora, claro, tu vai me falar no José Ivo Sartori, que eu concordo contigo, mas nós temos nomes com esta capacidade para mobilizar o país e assumir uma posição de condutores de rebanho? Olha, Paulo Sérgio, historicamente, os nomes no Rio Grande do Sul sempre fizeram com que as mudanças acontecessem no país. A gente sabe disso e a gente sim tem nomes muito importantes dessa nova política. Um deles está aqui sentado do nosso lado aqui, tenho certeza que precisa de uma chance em Brasília, até para mostrar toda a sua capacidade e o seu conhecimento e a sua seriedade. Confio muito no Walter, conheço ele há muitos anos e tenho certeza que é um desses nomes que pode realmente levar para o resto do Brasil essa nossa tradição de seriedade, de honestidade, de mudança, de conquista realmente da moral e do que é certo para o país. A gente, claro, que tem o nome do governador José Ivo Sartori, que já representa tudo isso, representa essa seriedade. Muitas vezes, Paulo Sérgio, a gente não valoriza
o nosso governador, né, digo da própria população do Rio Grande do Sul, tanto quanto o resto do Brasil hoje valoriza o nosso governador. Para quem não sabe, nas últimas semanas o governador esteve em São Paulo dando entrevistas para o SBT Nacional, dando entrevistas para a Rede TV, para a TV Aparecida também, que vão veicular nacionalmente. Por quê? Porque fora do Brasil eles têm a consciência do que está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul e do que precisa ser feito. Fora do Brasil? Mudar. Fora do Rio Grande do Sul. Ainda não, fora do Brasil, quem sabe fora do Brasil, né? Hoje em dia no mundo globalizado. Mas também, o governador tem sido um peregrino de busca de novos investimentos para o Rio Grande. Também. Mas é importante salientar isso, porque às vezes aqui no nosso meio, né, no nosso estado, a gente não dá tanto valor quanto no resto do Brasil. Eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul tem uma contribuição fundamental para dar. Se a gente olhar para o Império, tinha a figura do Gaspar Silveira Martins, meu conterrâneo de Ibagé, senador do Império, foi um dos homens mais importantes do país. Depois nós tivemos aqui Borges de Medeiros, Júlio de Castilhos. Depois nós tivemos Oswaldo Aranha. O Palácio do Ponche Verde foi criado por ele, né? Sim. Depois Borges de Medeiros, Cachoeira, né, da tua terra. Flores da Cunha, Júlio de Castilhos, Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, Ramiro Fortes João Barcelos. Neves da Fontoura, Ramiro Barcelos, e por aí a gente João Neves da Fontoura, Ramiro Fortes Barcelos de Cachoeira. Mais recentemente, o João Goulart, Leonel Brizola, o nosso senador Paulo Brossard de Souza Pinto. Matias Nagels. Lá de baixo. Meu pai, com muito orgulho, foi um homem que dignificou uma grande liderança do Rio Grande. A advocacia, a política também. Eu tenho esse exemplo com muito orgulho e tenho certeza que cabe a nós, gaúchos, uma missão muito importante. Agora, a gente tem que ter o ímpeto que Getúlio teve quando encheu um trem aqui e embarcou rumo ao Rio de Janeiro para derrubar a velha República, né, e para amarrar os cavalos dos gaúchos no obelisco lá no centro do Rio de Janeiro. Nos falta isso. Parece que a gente foi meio que se encolhendo, né? E eu acho que é momento de retomar isso. O Nordeste brasileiro, porque numericamente são muito, o Norte e o Nordeste se juntam e são muito mais, mas eu acho que é isso que tu falou, tá faltando um grito que partiu em 35 aqui do Rio Grande do Sul. Ainda ontem fiz uma postagem no meu Instagram e disse isso, que nos inspirem os ideais de 35. Porque foi contra as injustiças, contra o excesso tributário, contra a opressão que gaúchos, especialmente lá da minha região da campanha... Não perdemos a guerra, que nós perdemos, assinamos um tratado, assinamos um armistício. E conseguimos os benefícios dos impostos lá no Poder Assinamos um armistício com dois grandes brasileiros, com o pacificador do Exército, o pacificador brasileiro, que foi o general Caxias, e com um dos maiores brasileiros da história, que foi Dom Pedro II, né, que foi um grande brasileiro. Então, eu acho que é momento nessa crise, onde a gente não vê caminho, não vê solução, que de repente, a partir daqui, com o exemplo, por exemplo, do governador, que eu tenho o maior respeito, carinho, admiração, tentou se projetar nacionalmente, foi vítima de um embuste dentro do PMDB, o governador Rigoto. De quem? De Eduardo Cunha. E nem vou falar dos outros. Fizeram ali uma prévia com uma equação que ninguém entendia, que ele ganhou no número, mas perdeu depois no resultado. No coeficiente eleitoral. E que é uma figura fantástica, ética, correta, proba, falando há tantos anos na questão da reforma tributária, com o governador Sartori, que está tomando o laçaço de tudo que é lá, mas fazendo o que é importantíssimo fazer, que é a recuperação e a reestruturação do Estado. Então eu acho que o Rio Grande tem o que mostrar. Obrigado, Paulo Sérgio. Walter Nagelstein, dá um abraço do teu pai lá, muito obrigado, querido. Especial, a gente tem um carinho muito grande por ele, ele sabe das dificuldades do momento, mas ele continua no nosso coração. Foi participante dos guerrilheiros, depois do Pampa Debates, durante muitos anos aí, então a gente tem saudade. Obrigado ao meu querido Thiago pelas palavras dele também, que eu tenho o maior carinho pelo Thiago. Thiago Dimmer, nosso colega, eterno colega, né? Agora ele está num outro patamar, tá bom. Mas continua querido e nosso amigo. Obrigado, Tiago aí. Vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates, com a equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense de Medicina, presidente da Bienal do Mercosul, e da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman vem a doutora que estava lá no evento com o João Dória, lá na Leopoldina Juvenil, a doutora Daniela Cornélio. Doutora Daniela. Boa noite. Sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu vou falar sobre algumas maneiras de prevenir o câncer. Primeiro, não fume.
O tabagismo está associado a diversos tipos de câncer, não só de pulmão, mas também boca, garganta, laringe, pâncreas, bexiga, colo do útero e rim. Segundo, tenha uma alimentação saudável, com frutas, verduras, legumes, limite o consumo de alimentos processados, modere no álcool, evite alimentos muito calóricos e procure consumir azeite de oliva extra virgem e oleaginosas. Terceiro, pratique atividade física, mantenha um peso saudável. Quarto, proteja-se do sol. Quinto, vacine-se. A proteção contra agentes virais, ela pode prevenir alguns tumores, como de fígado, colo de útero, cabeça e pescoço. Então, discuta com seu médico para ver se a vacina para hepatite B e HPV é indicada para você. Sexto, evite comportamento de risco. A contaminação com agentes infecciosos como HIV, HPV, hepatite B e C, elas podem levar ao desenvolvimento de câncer. E por último, tenha cuidados médicos regulares. Autoexames e rastreamento para vários tipos de câncer comuns, como pele, intestino, colo de útero e mama, eles podem aumentar a sua chance de descobrir uma lesão ainda pré-maligna ou um tumor precoce, quando o tratamento tem maior probabilidade de sucesso. Boa noite. E agora no Pampa Debates, nós vamos, em nome de Gimo, Que Comércio, as mensagens finais do Pampa Debates. São importantes. Aqui estará conosco Alexandre Gadré, presidente da Rede Pampa, e Cassiá Carpes, o homem que chorou em Cachoeira, mas hoje vereador de Porto Alegre. Ele sorri neste 20 de setembro. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Paulo Sérgio, eu sou do tempo que São Borja, por exemplo, e até hoje faz grandes desfiles em praça pública, reunindo às vezes mais de 5 mil pessoas, mas nós na escola, nós aprendimos isso, que as datas 20 de setembro, 7 de setembro, para nós era importantíssima, para a cultura, para conhecimento, para que nós entendêssemos um Brasil correto, um Brasil que, sem dúvida, era de todos os brasileiros. E a data de 20 de setembro era aquele desfile, onde todos, em praça pública, mostravam para a sociedade as raízes, a profundidade, a cultura, tudo aquilo que simbolizava a marca do gaúcho no dia a dia. Então isso era para nós, sem dúvida, um orgulho e uma satisfação. Cassiá, obviamente que tu vens de uma terra com tradição na política, né? Existe alguma maneira de surgir um movimento do Rio Grande do Sul, tal qual ocorreu em 35 e depois com Getúlio Vargas, saindo daqui do Rio Grande, atravessando o Brasil, amarrando o cavalo no obelisco do Rio de Janeiro? Claro que hoje não é através de processos revolucionários, e sim através da política. Nós temos líderes o suficiente para criar um movimento nacional, que possa mudar este caos que estamos vivendo no Brasil, de tragédia política, de tragédia de moral, de decência, de bons costumes, de mudar a incompetência que graça no nosso país. Tem condição de partir daqui um movimento político nesse sentido? Não vejo nenhuma razão, porque nós não temos estadista, não temos políticos confiáveis, não temos uma caminhada em direção ao futuro que nós estamos aí procurando e não encontramos. A política brasileira, as autoridades brasileiras desprestigiadas por baixo, automaticamente isso não cria um ambiente favorável a uma melhora do país. Nós temos que respeitar a República. O tempo que se lutava um Estado contra o outro já acabou. Até eu vejo movimentos aqui no Rio Grande do Sul de separação. Separar o quê? Se nós todos estamos mal. Nós temos que unir forças, recuperar a capacidade do ser humano, a idoneidade, o caráter, a transparência. É isso que nós temos que fortalecer no Brasil. E hoje, sem dúvida, nós não temos esse caminho ainda vislumbrado. Não temos sequer candidatos fortes a presidente da República, confiáveis para presidente da República. Então nós estamos realmente num hiato muito grande de falta de estadista no Brasil. Obrigado, Cassiá. Alexandre Gadré, nosso presidente da Rede Pampa. Parabéns aqui pelo piquete, mais uma vez, um polo de convergência aqui de todos, que vêm, ou convidados, ou mesmo por iniciativa própria, ao nosso Parque Harmonia, a Semana Farroupilha. Então esta é uma tradição que passa de ano para ano e nós continuamos aí cultivando as tradições do nosso Rio Grande do Sul, especialmente através de duas importantes vertentes, a culinária e a cultura através da música. Música que a Rede Pampa faz com as suas 15 emissoras de rádio, tirando
as duas jornalísticas e uma jornalística popular que também faz música, mas eu acho que esse momento é muito importante para todos nós que vivemos a Rede Pampa, né? Afinal, o Rio Grande é feito de Pampa. Alexandre. Sem dúvida, Paulo. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pela oportunidade. É um orgulho, na primeira vez na condição de presidente, estar falando através das lentes da TV Pampa para todo o nosso estado. E nós temos que fazer um programa especial no Pampa Debates lá no nosso estúdio. Podemos promover, devemos promover. Mas dizer que acho que a Rede Pampa até tem, ela tem a propriedade para fazer esse tipo de celebração aqui na Semana Farroupilha, porque ela é a única rede de comunicação genuinamente gaúcha. E nós temos hoje essa tranquilidade de poder fazer com que cada um dos nossos veículos defenda um estilo musical, um estilo de programação, e temos a única emissora que trata, ao longo de todo o ano, do tradicionalismo, que é a Rádio Liberdade, e é ela que comanda esse grande show durante a Semana Farroupilha, e ficamos orgulhosos de ter concluído quase 15 dias de trabalho intenso no Parque Harmonia, promovendo cultura, harmonizando com amigos, trazendo muitas personalidades para o nosso piquete Rede Pampa e fazendo com que a gente tenha, assim, o verdadeiro sentido da Semana Farroupilha, resgatando as nossas tradições e unindo as pessoas através da nossa cultura. Então acho que foi um trabalho muito produtivo, muito bem conduzido por nossa equipe, nossa competente equipe, e eu tenho certeza que nós... Aliás, o convite para a equipe vir aqui. É verdade. Depois... Vamos trazer aqui os nossos colegas aí? Vamos trazer. O Lebute, vamos convidar Evandro o Lebute, Sabrina Freitas, por favor. A nossa equipe de trabalho aí. Os responsáveis pela condução do dia a dia do piquete Rede Pampa, e nós precisamos que esses talentos sejam valorizados, porque eles que são verdadeiramente... um pouco inibidos, assim, entende? Não estão acostumados. Sabrina. Senta aqui, Sabrina. Sabrina Freitas, nossa coordenadora de eventos. Aqui, Sabrina. Um pouco mais bonito, estou me considerando bonito. O Lebute vai para o teu lado, viu? E Evandro Lebute, nosso querido amigo, responsável pela Rádio Liberdade. Grande Lebute. Bem-vindo. Esse é o autêntico Gaudério, né? Genuíno. E olha, toca um bombo legueiro espetacular. É bom de música, o Lebute. Tudo bom? Ele acompanha aqui os músicos que vêm aqui, né? Isso é importante. Prazer em estar aqui conversando com todos na casa da Rede Pampa de Comunicação, no piquete da Rádio Liberdade. Nós que desde o primeiro final de semana de setembro estamos aqui promovendo cultura gaúcha com entrada franca, muitos shows aqui no piquete Rede Pampa Skin. A Rádio Liberdade também promoveu um momento maravilhoso, que foi o super show da nossa emissora no coração do Parque Harmonia. Então, eu costumo brincar com os nossos ouvintes e a todos que visitam o piquete Rede Pampa Skin, que é a emissora de bota e bombacha da Rede Pampa de Comunicação. E nós temos o nosso repórter aí, pode anunciar. O Márcio Ferraz. O nosso repórter de bota, bombacha, espora não, né? Mas de guaiaca, lenço. É um lenço que é um híbrido, esse é um lenço mais moderno, ele não é nem maragato, nem farroupilha, nem chimango. Tivemos uma tarde maravilhosa, das 2 às 5 da tarde aconteceu o Super Show da Rádio Liberdade, com diversos artistas locais, um sucesso de público, né? E agradecer, né, a todo o público que se fez presente. É isso mesmo, né, Sabrina? Mais uma grande semana e um grande 20 de setembro que nós tivemos, né? Verdade, muito boa tarde. Encerramos mais uma grande Semana Farroupilha aqui no piquete Rede Pampa Skin. Recebemos muitos convidados, com muita alegria, e foi uma semana de sucesso. Quero agradecer todo mundo, todo o público que esteve presente aqui nos shows pampianos conosco. Muito obrigada. Então está aí, olha, em alto estilo, encerrando, hein, Alexandre? Esta Semana Farroupilha, que não é uma semana, né? São, na realidade, 2 semanas, tem gente que faz isso aqui um mês, né? Tem gente que ainda fica mais um pouco ainda, né? Tem gente que tira férias para vir para cá, mas de qualquer forma foi um grande evento. Alexandre. Verdade. Parabéns. Reforçamos o agradecimento que a Sabrina fez aqui ao público presente, às personalidades que nos visitaram aqui no nosso piquete de Pampa Skin, e com certeza isso só fortalece o nosso desejo de cumprir nossa missão cada vez melhor. E assim estamos encerrando em alto estilo com a equipe que liderou aqui o nosso piquete da Rede Pampa nesta Semana Farroupilha, muito especial, e neste 20 de setembro, mais especial ainda, onde culmina todos os movimentos que se faz na cultura do Rio Grande do Sul, vivenciando aquilo que foi a Revolução Farroupilha e que levou o Rio Grande do Sul a ter, ano após ano, a comemoração de um evento em que dizem
os maledicentes de fora do Estado que nós perdemos a guerra. Não, nós assinamos um tratado de paz, um armistício, e nós conseguimos aquilo que queríamos, a redução dos impostos junto ao Poder Central e mais respeito. Respeito que se impõe há mais de 100 anos já, se encaminhando para os 200 anos, né? Este respeito até hoje é registrado por qualquer pessoa que fala do Rio Grande, das nossas tradições e do posicionamento do homem gaúcho. Muito obrigado pela sua atenção neste Pampa Debates e nós retornaremos amanhã. Aqui estará no programa o Armando Burdi, porque eu estarei num berço também da Revolução Farroupilha. Amanhã estarei em Pinheiro Machado, né, para um momento muito especial, porque teremos o lançamento de uma grande fábrica, uma grande indústria, maior do planeta, uma indústria de pellets na região sul do Rio Grande do Sul. Então, até o próximo Pampa Debates e fique com Armando Burdi amanhã aqui na nossa Rede Pampa. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.